Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Jesus, nos ilumine na tarde de hoje, possamos ter um estudo de muita edificação, que possamos aprender bastante com os ensinos do Cristo. E para isso, agradecemos e pedimos já a espiritualidade superior, aos nossos benfeitores, que nos ilumine, nos oriente e nos guie, fazendo com que as nossas palavras possam tocar o coração de todos nós e nos ajudar nesse crescimento espiritual. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, que nos concedeu tantas lições, tantos ensinos bonitos, e ao Pai, que é puro amor e misericórdia. Gostaria de começar agradecendo a vocês a presença, a paciência, essa perseverança, insistindo sempre nos estudos que edificam a alma, que iluminam o coração, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de tanta insegurança, de tanta incerteza, quanto à vida, quanto à alimentação. Muitas famílias estão sentindo realmente, a dor da falta do alimento, do que comer, que é o mais básico que a gente pode imaginar, que a gente pode querer, mas também incertezas da vida com essa doença que tem, infelizmente, levado tantos irmãos nossos, parentes, vizinhos, pessoas do nosso trabalho, pessoas tão queridas, e mesmo assim vocês ainda nessa turbulência, nessa tempestade, se mantêm firmes nos estudos, alimentando a alma. E hoje nosso estudo vai falar justamente sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a lição da vigilância, e essa vigilância é justamente tentar se manter mais conectado com Deus, mais pensando como Deus, tentando entender o que Deus quer para nós, para que nós possamos, toda vez que nós estivermos passando por essa dificuldade, tentar entender o que Deus quer para nós, tentarmos agir de forma mais amorosa, mais caridosa, mais, como podemos dizer, da forma mais fraterna, mesmo nas dificuldades piores que nós estamos passando, tá bom? Para o nosso estudo de hoje, nós vamos usar duas biografias, dois livros. O primeiro deles é o livro Boa Nova, do nosso irmão, do espírito Humberto de Campos, trazido pelo Chico Xavier, com a sua mediunidade abençoada. E no capítulo 21 desse livro, existe um estudo, uma lição, que é justamente a lição da vigilância. E para ilustrar a importância da vigilância, Humberto de Campos escolheu justamente uma passagem que Jesus reúne todos os apóstolos, logo antes de entrar em Jerusalém, para a última Páscoa, para ser crucificado, ser preso, crucificado, e lições que Cristo dava aos seus discípulos. E a gente pode ver isso no capítulo 16 do evangelista Mateus, que é uma passagem até bem famosa, e a gente vai falar um pouquinho dela, E Jesus, reunindo esse colégio apostólico, queria ensinar a eles algumas coisas que ainda faltava para eles se firmarem como apóstolos, como discípulos, como filhos de Deus, buscando sempre estar conectado com o Pai. E como a gente disse, a vigilância ela é importante para a gente estar sempre ligado ao Pai. E nessa reunião, Jesus estava com todos os apóstolos e ele pergunta assim: quem diz o povo que eu sou? O que o povo está falando que eu sou? E aí uns falam que ele é João Batista ressuscitado, que ele é um ou outro apóstolo, Jeremias, Isaías, e o povo falando sempre que Jesus era a reencarnação de um desses antigos profetas do Antigo Testamento, ou mesmo, o João Batista ressuscitado, que foi muito famoso, também em sua época, batizando muitos irmãos.
Mas aí Jesus faz um exercício e pergunta assim: mas e vocês que têm convivido comigo por todo esse tempo? Quem disse que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? E Pedro, pensativo, meditando, né, vira e fala assim, sentindo as luzes, né, sentindo a conexão com o mais alto, fala assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Cristo, né, ao ouvir essas falas, essa fala de Pedro, fala com Pedro assim: Feliz é você, Pedro, porque quem te iluminou, quem te trouxe essa sabedoria não foi a carne, mas sim o Pai que está nos céus. O que o Cristo estava fazendo ao dizer isso era falar assim: você está realmente conectado com o mais alto, você está vigilante, entendendo tudo aquilo que eu represento, que eu faço, né? Estou falando em outras palavras, porque o Cristo não precisava falar assim. E ao buscar a inspiração, a reflexão, né? Respirar, contar até 10, respirar fundo antes de pensar, você vira e fala para, você se conecta com Deus e traz essas palavras que representam realmente o que eu sou. O Filho de Deus vivo, né? Aquele que veio libertar a gente dessa nossa condição de pecadores, dessa nossa condição ainda tão inferior. E, na sequência, depois disso, o Cristo começa a contar o que aconteceria com ele quando entrasse em Jerusalém. E a gente sabe que não é nada bom, né? O Cristo, ele foi primeiro perseguido, e ele contando que seria perseguido, apesar de parecer que estava entrando de forma vitoriosa, porque a gente sabe quando ele entra, né, montado no jumentinho em Jerusalém, todo mundo saudando, parecendo que era a festa do Cristo, assim, todo mundo aceitando esse Cristo, que nós muitas vezes aceitamos, como Pedro aceitou, né, naquele momento, buscando inspiração no Pai e tudo, mas que ele falou que passada essa euforia, essa sensação de vitória nos primeiros momentos, ele seria perseguido, ele seria ele seria primeiro, né? Como é que é? Vilipendiado, seria humilhado, seria torturado, seria maltratado pelos judeus e inclusive crucificado, condenado à morte pela crucificação, que era uma morte muito vergonhosa, sabe? Uma morte que trazia muita humilhação para as pessoas, que era destinada aos ladrões. E os discípulos ficam assim: não, Deus, não, Jesus, não vai acontecer isso. Você só amou, você só trouxe amor, só trouxe compaixão. Ninguém não merece isso. Não vai acontecer. E ele fala assim: vai acontecer, porque eu vim dar o testemunho. Eu não vim só ensinar a passar pelas tempestades, pelas noites difíceis. Eu vim também para passar por elas, ensinando ativamente. Eu vim para dar o meu testemunho. Então eu tenho que sofrer e mostrar como sofrer. Porque às vezes que a gente tá só falando aqui, né? Igual eu tô só falando. Ah, tem que manter a calma, o momento é difícil, mas confia em Deus, a vontade dele é maior. É fácil, né? O difícil é a gente estar ali, junto com Deus. Ó, junto com, nos sofrendo, melhor dizendo, desculpem. Sofrendo de verdade, para que a gente possa dar o testemunho, sendo fiel à palavra de Deus. É nessa hora que a gente tem que estar realmente vigilante. Enquanto a gente está só no discurso, só falando, é muito importante, claro, porque a gente está ali, né, buscando conhecimento para passar por esses momentos, né, estudando para a prova, mas é na prova que a gente vai mostrar o nosso valor, o que nós sabemos. E para isso é muito importante estar muito vigilante, estar muito conectado, ligado com aquilo que a gente estudou bem na nossa cabeça, assim, no topo, sabe? Para a gente não fazer diferente. E era isso que o Cristo dizia. Quando de repente, não mais que de repente, Pedro, que tinha acabado de ser elogiado pelo Cristo, vira para Jesus e fala assim: não convém que o Senhor exagere. Você, onde estaria Deus se permitisse alguém do seu tamanho, né, com tanto amor, passar por isso?
Não vai acontecer. E aí o Cristo vira para ele e fala assim: retire essas palavras, Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. E lógico que Jesus não estava chamando Pedro de demônio, né? A gente sabe que a palavra Satanás, hoje a gente sabe que ela significa o adversário. Então, assim, se a gente for jogar bola contra o outro time e a gente estivesse conversando em aramaico, hebraico, a gente ia falar lá o Satanás, o nosso adversário. No caso do Cristo, dando essas lições de amor, de luz, Satanás era aqueles que se opõem ao plano divino. Então, o Cristo está ali falando que ele está se opondo ao plano divino. E Pedro fica muito triste com isso. E o Cristo continua, fala assim: nós temos que confiar que o plano de Deus é maior e mais sábio do que os nossos. E aconteça o que acontecer nos nossos caminhos, nós temos que nos manter firmes, não no que eu penso, não no que eu quero, não no que eu desejo, mas naquilo que Deus colocou para nós. Então, se Ele acha que eu tenho que passar por essas dificuldades, eu vou passar, com cabeça erguida, com muito amor, sem rebeldia. Isso não quer dizer que eu não farei por onde diminuir a minha dor, buscando colegas, buscando auxílio, buscando trabalho. Eu vou seguir firme, aceitando aquele caminho que Deus tem para mim, mas buscando, mesmo nas dificuldades, levar amor, levar fraternidade, levar esperança, levar exemplo para aqueles que nos assistem. E claro, trabalhando dentro desses conceitos do amor, da esperança, da caridade, para, claro, tentar reverter a minha situação de dificuldade. Então eu vou trabalhar, vou lutar, vou me esforçar, sem ter o outro como opositor, sem ter aquela situação como desespero, tentando buscar sempre o amor divino em primeiro lugar, tentando fazer de nós, para nós, o melhor que nós podemos. Mas se ainda assim nós estivermos sofrendo, passando dificuldade, é porque Deus quis e confiemos no plano dele. E essa lição, quando Jesus fala para Pedro, é tão bonita porque assim, o que moveu Pedro a fazer isso, né? A falar que Deus estaria, onde estaria Deus se isso tudo acontecesse com Cristo? Foi amor pelo Cristo, amor pela figura do Mestre, de Jesus. E muitas vezes nós que temos tanto amor, né, com os nossos parentes, com os nossos familiares, com aqueles que nos acompanham no caminho, nessa nossa encarnação, a gente com tanto amor para eles, às vezes passa a mão na cabeça aqui, finge que não vê algo ali. E não que a gente tenha que se opor, brigar, questionar, mas a gente pode chamar a atenção, a gente pode fazer, tentar entender que aquilo não era muito legal, sem entrar em briga. E a pessoa pode estar ali doente, a gente achar que aquilo é o fim do mundo, porque pra gente é muito doloroso e dói mesmo. E às vezes, quando a gente se entrega a essas revoltas, essa dor muito grande, tem um filme, né, não sei se vocês já viram, que vem do livro A Cabana, e a personagem que faz Deus, né, uma mulher, porque o rapaz precisava de uma mãe, segundo o autor, vira e fala assim: quando tudo que você vê é a sua dor, né, Deus falando para ele, então, quando tudo que você vê é a sua dor, você me perde de vista. Porque a gente mergulha nessas dores, né? Quando a gente está sofrendo, quando os outros estão sofrendo também, que nós gostamos, muitas vezes nos revoltamos, queremos que ele se melhore, que ele cure rápido. Devemos querer mesmo. Mas muitas vezes a gente esquece, como a gente fala sempre no Pai Nosso, né? Quem tem o hábito aí de orar o Pai Nosso, de rezar o Pai Nosso, e fala assim: mas que seja feita a tua vontade. Seja feita sempre a tua vontade. Porque nós temos que entender que essas dificuldades fazem parte da vida. E nós vamos buscar o recurso do auxílio, da comida, da saúde, dos médicos, o que tiver. Mas, se ainda assim Deus levar nossos irmãos
prolongar um pouco o nosso sofrimento, né? Seja ele qual for, nós devemos nos manter vigilantes. Nós devemos nos manter buscando em Deus a inspiração. E eu peço todo dia para que, se isso, né, passar por uma dessas dificuldades, eu passar, vocês passarem, que nós tenhamos essa lembrança, essa consciência de buscar no Pai maior a força para seguir no caminho que não é fácil, gente. Imagina, sabe? Muitos de nós, quase todos nós conhecemos, tivemos pessoas queridas que, infelizmente, nesses últimos tempos, né, partiram, ainda tão cedo, muitas vezes, que estão passando muitas dificuldades, mas nós vamos continuar sem incentivá-los, como sem querer Pedro fez, a se opor a Deus, porque no que ele fez foi o quê? Colocou Deus contra Jesus, né? Jesus contra Deus, tentou. Mas Jesus, muito vigilante, muito atento, o que ele fez? Não, Pedro, Deus ainda vai estar lá. É porque a gente pode não entender a vontade dele, a gente pode não entender o que ele quer pra gente. Mas o que ele quer pra gente e o que ele está nos oferecendo é sempre motivo de agradecimento, como diz Paulo, a tudo dai graças, e é um motivo de crescimento para que nós possamos seguir ainda mais unidos ao seu coração, ao seu amor, que nutre, que fortalece todos nós, seus filhos. E assim, a gente vê, né, muitas vezes, não sou pai, mas eu sou filho, né? E muitas vezes a gente se sente destratado por um patrão, por uma namorada, um namorado. E quando a gente vai, chega triste em casa, a mãe e o pai perguntam assim, o que aconteceu? Ah, alguém falou comigo, me distratou, disse isso, e eu estou um pouco triste. Aí a gente vê assim, quem fulano pensa que é para fazer assim com você? Levanta a cabeça, vai lá e responde. Volta. Não deixa ele te tratar assim, ela te tratar assim. Sabe? Inflamando, né? Trazendo mais revolta para aquele coração que está triste. E que muitas vezes, se não estiver vigilante, acaba abraçando e fala assim, é mesmo. Fulano não tinha o direito de fazer assim comigo, falar assim comigo. Irmãos, ele não tinha o direito mesmo, mas ele fez. E a gente não pode controlar o que o outro faz. Infelizmente, ou felizmente no caso, né? Porque aí o outro é responsável pelo que faz. Mas nós ficamos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, por como nós vamos reagir a isso, diz respeito a nós. O que o outro fez é dele. Então, nesses momentos, quando acontecer isso, o que essa lição está mostrando é respira fundo, segue firme. Se está com dor, a gente entende, Deus sabe do meu coração, das dores que eu estou sentindo, da tristeza. Mas algo melhor tem para sair dessa história. E eu vou continuar seguindo firme, dentro do amor, da caridade, perdoando, né? Trabalhando para que eu possa seguir firme, buscando não a aprovação dos homens, não elogios dos homens, mas sim a minha consciência tranquila de que eu agi de acordo com o que Jesus nos ensinou. E eu repito, né? Não é fácil. Não é muito fácil a gente manter essa calma, essa conexão com Deus quando a gente está doendo, né? É difícil a gente ficar focado na nossa dor e ainda ver Deus. Primeiro a gente tem que buscar a Deus para iluminar a nossa dor, para nos iluminar como um todo. Porque aquilo, muitas vezes, que parecia ruim, é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de um casal, de uma família amiga minha, que eles tiveram, né? Estavam indo para o Espírito Santo passar as férias na praia e sofreram um acidente. Ninguém se machucou ali a princípio, né? Mais grave, mas o carro ficou todo estourado, estragou a viagem e voltaram. A mãe desse amigo meu, que eu sou amigo do filho, né? Ela é enfermeira. E ela estava indo trabalhar depois que acabou as férias e tudo, já tinha passado o tempo do acidente. E vem alguém, rouba o celular dela, que ela ainda estava pagando as prestações. E isso, claro, né? Já depois do acidente, tantas frustrações, mexeu muito com ela.
no ônibus ali e tudo, né, a situação. E ela ficou muito nervosa e passou mal. Como ela era enfermeira e estava no trabalho, ela foi atendida no hospital que ela trabalhava. E fizeram exames daqui e ali. Aí quando fez um exame que viu, estava com vazamento no cérebro de sangue. O sangue estava vazando lá na cabeça dela. Devido ao acidente que eles sofreram quando estavam viajando. E nesse exame, eles conseguiram fazer, né? Os médicos parar o sangramento, fazer parar o sangramento e ela se curar. E diz que isso não é tão incomum nos acidentes assim. E que esses vazamentos só se descobrem muitas vezes, porque não dá sinal, quando a pessoa já não tem mais o que fazer, está quase morrendo, quando a situação já está crítica. Então, esse roubo do celular foi bom para ela. Foi bom no sentido de que desestabilizou ela, né? Mexeu com uma coisa nela, que ela fez ela passar mal e descobrir a tempo uma coisa que talvez no futuro seria muito difícil de controlar, traria sequelas ou até mesmo a morte. E não era a vontade de Deus ali para ela naquele momento. E usou do ladrão para causar aquela situação para que ele possa, para que ele pudesse, ela pudesse se recuperar. É lógico que Deus não mandou o ladrão roubar. É óbvio que não. Porque Deus não pede o mal. Mas aquele irmão ainda preso nessa desconectado de Deus, né, não ligado tanto ao amor, à fraternidade, como a gente está falando, não muito vigilante, no momento de fraqueza que viu a oportunidade de roubar o celular daquela moça, dessa senhora, ele faz. Então, que ele possa, né, seguir firme no caminho dele, buscando o bem, buscando se entender, que isso, o papel de Deus para ele, buscando usar das suas qualidades, da sua inteligência para servir a Deus. E que Deus o abençoe para que ele faça isso. E ela, por outro lado, que agradeça a esse irmão, ainda que nesse momento de desatino, serviu para que ela pudesse se recuperar salvo de quanto antes. Então, mesmo naqueles momentos ruins, porque ela continuou pagando o celular, ela ficou sem o celular, teve que comprar outro celular, ela ainda saiu melhor do que se tivesse mantido o celular. Eu, pelo menos, trocaria, não sei vocês, né? O celular pela minha vida. Mas, de fato, né, assim, de verdade, não é fácil ter essa clareza, ainda mais quando tá tudo acontecendo, né? A gente manter esse amor, essa esperança, esse conforto, realmente não é fácil. E sabe quem sabia disso também? O Cristo. O Cristo sabia disso. Tanto que ouviram falar da oração no Getsemane, a oração no horto. O Cristo, já em Jerusalém, depois dessa entrada triunfante que a gente conversou, ele chama alguns discípulos para orarem à noite, na vigília, porque a noite, né, no povo judeu, era chamada de vigília. Porque não tinha luz igual a gente tem hoje à noite, e ainda assim é perigoso à noite, mas imagina aquela época. Então, ele chama eles para ajudarem, para ficarem em vigília, né, atentos, nesse momento da noite, que não tem luz, que parece que está tudo perdido. Esse momento ruim que nós estamos passando mesmo, né? Representa isso, essa noite, essa luz. E os discípulos não conseguem e dormem. E o Cristo continua orando e acordando ele. E aí o Cristo fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então nós temos que manter vigilante, manter conectado com o Pai. E a oração nos mantém ainda mais ligados a Ele. Para que a gente não caia em tentação. Porque a gente não sabe quando vem um ladrão, a gente não sabe quando vai vir as dificuldades. Mas nós temos que estar vigilantes. Porque tudo pode ser uma pedra para a gente cair, tropeçar, mas que também a gente pode usar para nos alavancar, para subirmos, para crescermos. Mas nós temos que estar vigilantes. E orando com o Pai para que a gente não caia nessa tentação, não busque o caminho mais fácil, a porta estreita, que é o que ele diz também. Porque ele sabe que o Espírito está pronto. Jesus já estava com o Espírito pronto para passar por tudo aquilo, ele já sabia o que passaria. Mas a vontade de não passar por aquilo era grande. Tanto que ele fala no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Tira de mim essa dificuldade, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
E ele se entrega à vontade do Pai. E aqui fica só mais só um alerta, né? Desculpa. Porque o Cristo, hora nenhuma, buscou ser crucificado, afrontar os judeus, afrontar o povo, as regras, as leis. Não, hora nenhuma. Ele sempre foi muito justo, muito honesto com tudo, principalmente com a vontade de Deus, né? Principalmente com o seu missianato, com a sua missão. E ele, então assim, esses sofrimentos que Deus nos coloca, que nós não buscamos, nós devemos manter. Mas se aquilo acontece reiteradamente na nossa vida, nós também temos que refletir se nós não estamos buscando aquilo ainda que inconscientemente. Poxa, será que o quê? Tá faltando, não tenho dinheiro para isso, para aquilo. Mas será que eu estou gastando meu dinheiro de forma certa? Como que eu estou gastando meu dinheiro? Deixa eu reavaliar. Ah, estou gastando muito com isso aqui, eu posso não gastar. Às vezes não, às vezes está gastando certinho. Ah, mas eu tenho sempre tido muita dor de cabeça, muita dor no corpo, muito, né, cansaço. Mas será que eu estou bebendo água o suficiente? Né? A gente sabe da água, do poder da água no nosso corpo, da importância, melhor dizendo, da água no nosso corpo. Então a gente fica vigilante, atento. Se nós estamos fazendo tudo para que possa evitar aquela situação ruim. E o Cristo fez tudo para evitar isso. E por isso que ele se entrega a isso, a essa dor, a essa crucificação, de forma tranquila, com a consciência tranquila, vigilante, para que, padecendo, sofrendo essas martírias, essas dificuldades, ele ainda assim, não sendo merecedor disso, porque não fez nada para merecer isso, passe por isso com amor, conectado a Deus, né? E isso é tão forte no Cristo, porque mesmo injustiçado, sem ter feito nada para isso, ter sido humilhado, ter sido coroado com coroa de espinho que ia doer, quando pediu água, deram a ele vinagre, né, fel para ele beber, teve que carregar a sua cruz, subir o morro, e lá crucificado, com aqueles pregos atravessando seus punhos e pés, nessa dor terrível entre dois ladrões que talvez merecessem aquele tratamento dentro da comissão, né, dentro da legislação, das leis daquela época. Jesus, quando solicitado por um dos ladrões, para que o auxiliasse, para que lembrasse dele quando estivesse no céu, ainda conforta o coração desses irmãos. Nós às vezes falamos assim, nossa, não vou te ajudar não, estou com muita dor de cabeça aqui. E o problema do outro é muito mais grave que o nosso e a gente não consegue. Mas para o Cristo, que estava sempre vigilante, conectado com a vontade de Deus, mesmo nessas dificuldades que ele estava passando, ele não perdia a oportunidade de colaborar com os irmãos, né? E a gente tem que buscar isso, porque a gente está vendo essa pandemia, esse vírus, não escolhe rico, pobre, preto, branco, mulher, homem, não tem distinção, estamos todos nós passando por essas dificuldades. E às vezes a gente olha e nós perdemos um parente. Tem outros ali que perderam dois, três meninos, crianças que estão ficando órfãos, sem nenhum familiar, bebês, sabe? Então assim, nós temos a nossa dor, mas tem gente que está sofrendo tanto ou mais que nós. E o que nós podemos fazer um pelos outros é nos unir, nos fortalecer, né, nesses laços de amor e de fraternidade e buscar, suportando a minha cruz, ajudar o outro também na sua cruz. E é por isso que o Cristo diz, né, que com ele o fardo é leve. O seu jugo é leve, o jugo com ele é leve e o fardo é suave. Porque ele veio não para tirar o fardo das nossas costas, não, não isso. Mas para nos ajudar a carregar esse fardo de forma mais tranquila, mais serena, buscando nos dar esperança, consolo, para que a gente aproveite essas dificuldades para fortalecer os nossos ombros. E claro, nos socorrendo e nos auxiliando, sempre que nós nos sentirmos fracos, nos sentirmos incapazes. E essa ajuda, meus irmãos, são aqueles que estão muitas vezes ao nosso redor, no centro espírita, nossos vizinhos, nosso colega ali no ônibus, no carro, na empresa onde nós trabalhamos. Mas para isso nós temos que estar vigilantes, atentos, para que nós possamos desfazer a visão fechada da nossa dor e do nosso sofrimento e ampliar para vermos Deus, que mora e habita em cada um de nós. Porque como o próprio Cristo diz,
Vós sois Deus, cada um de nós tem a centelha divina. E muitas vezes nós vamos ser os escolhidos para socorrer e auxiliar aqueles irmãos em dificuldades grandes, maiores ou iguais às nossas. Ou então que nós estejamos abertos e vigilantes para passarmos pelas nossas dores com segurança, com amor e ainda, se possível, ajudando os outros a superarem as suas. E assim nós vamos criar esse mundo de fraternidade, de amor, que é a lição que o Cristo veio nos ensinar. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus abençoe e que nós possamos fazer desses estudos, dessas palavras, a nossa conduta. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe nisso. Muito obrigado. Fiquem com Deus.